Neste episódio eu vou compartilhar com você, ouvinte aqui do podcast, algo que os meus clientes, seja de consultoria ou de mentoria, sempre me perguntam. Como definir a remuneração dos meus colaboradores? Como entender qual é a remuneração que deve ser paga para cada função dentro da minha organização? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, mas antes de começar a falar sobre remuneração, vamos entender primeiro o que compõe a remuneração. Por que eu estou falando remuneração e eu não estou falando apenas salário? Porque, na verdade, o que conta é a remuneração de forma mais ampla possível e não só o salário. E quando eu falo de remuneração, eu estou falando de aspectos financeiros e aspectos não financeiros. Vamos entender melhor esse conceito. Aspectos financeiros envolvem o salário propriamente dito, os benefícios, uma eventual participação nos resultados, uma bonificação, uma gratificação, uma comissão por atingimento de metas muito aplicado aí na área comercial, ou seja, tudo que envolve grana, tudo que envolve dinheiro, e pode ser uma coisa que seja diferenciada, ou seja, por resultado, ou pode ser um benefício, algo que é estendido a todo o grupo, ou até uma combinação dessas duas coisas. E aí, então, esses são os aspectos financeiros da remuneração. Os aspectos não financeiros são, por exemplo, a probabilidade de crescimento. Existe possibilidade de crescimento, de carreira dentro da minha organização? Como é que é o clima organizacional dessa empresa, dessa equipe? Eu tenho desafios, eu sou desafiado, os desafios são proporcionais à minha capacidade, eu tenho um reconhecimento por esses desafios. Tudo isso são aspectos que não necessariamente envolvem dinheiro, na maior parte delas não. Então, por exemplo, clima, possibilidade de carreira, não é diretamente ligada a aspectos financeiros, mas são coisas que também são avaliadas, assim como a reputação da empresa, né? Eu estou até lendo um livro interessante, de uma ex-nora é ótimo, né? Ex-nora do Warren Buffett. Ela foi casada com o filho do Warren Buffett e conviveu durante muitos anos com o Warren. E ele estava explicando exatamente nesse livro os conceitos do Warren para uma empresa que oferece maior ou menor possibilidade de crescimento, de ter remuneração melhor, maiores participações no lucro em função do segmento, do nicho, do tipo de empresa. Interessante essa análise, essa visão, se você quer definir ali para onde você quer traçar a sua carreira ou como você quer posicionar a sua empresa nessa questão de remuneração, até para entender quem são de fato os seus concorrentes, né? E uma coisa que eu já vou adiantar aqui, o valor dos profissionais é algo que é definido pelo mercado. Então, não se preocupe, não é você que vai definir qual é o valor da remuneração da sua equipe. É o mercado que define o valor da remuneração. E é claro que você pode errar muito e colocar uma remuneração muito acima do que o mercado está pagando. Em algum momento você vai perceber essa diferença. Ou, por outro lado, você também pode errar muito e oferecer uma remuneração muito abaixo do que o mercado está pagando. Você também vai ter consequências quando você perceber que isso está acontecendo. Então, basicamente, o que define, entendendo que a remuneração é dada pelo mercado. E como assim, Dalton? Dado pelo mercado? Simples. A famosa lei da oferta e da procura. Né? Um conceito básico aí de microeconomia e que define basicamente o preço de todas as coisas. Né? A lei da oferta e da procura define o preço de qualquer coisa, inclusive da remuneração a ser paga por determinados profissionais. Lembra, quando a gente está falando de contratar um profissional, seja uma contratação direta, indireta, como prestador de serviço, existem temporários, existem diversas formas legais de contratação no Brasil. Então, o que vai definir a remuneração, basicamente, é a lei da oferta e da procura. E aí, entendendo isso, você vai saber que, obviamente, existem produtos de melhor qualidade que têm um preço mais elevado, existem bons profissionais que são extremamente disputados no mercado. Então, basicamente, uma coisa que você precisa entender é, para esse tipo de função, para esse cargo, como é que é a demanda
por esse tipo de profissional. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que eu queira contratar alguém para uma função de auxiliar administrativo. Então eu identifiquei lá que eu preciso de alguém para arquivar documentos, para fazer um tipo de digitação, para levantar algum tipo de informação, fazer ligação, atender um auxiliar ali de serviços administrativos. Nada que requeira muita responsabilidade, assim, essa pessoa vai ser responsável pelo caixa da empresa. Não, um auxiliar mesmo administrativo. E aí você tem que entender que auxiliar administrativo, para executar essas funções, essas tarefas, o nível de qualificação é baixo. Você não precisa por exemplo, de alguém que seja graduado, que tenha universidade, ou que tenha um super curso técnico, ou que fale vários idiomas. Pode até ser que seja um diferencial. Mas, para aquela função, você tem requisitos básicos. E aí, basicamente, você olha para o mercado e vê qual é a quantidade de pessoas que têm esses requisitos básicos e que estão buscando uma oportunidade de emprego. Uma imensa quantidade de pessoas. Quanto menor o requisito para a função, em tese, maior é a habilidade, maior é a quantidade, né, de pessoas, a oferta de pessoas disponíveis para aquela função. Obviamente, se eu tenho muitas pessoas disponíveis para realizar aquela função, o salário vai ser inversamente proporcional, ou seja, muitas pessoas para fazer uma determinada atividade, menor o salário. Por outro lado, se eu tenho uma tarefa extremamente especializada, né, na área de tecnologia, de ciências, de engenharia, qualquer área, né, que seja uma responsabilidade, um conhecimento, um expertise que seja difícil de encontrar, seja raro de encontrar, é óbvio que esse profissional ele vai custar mais caro, ele vai ser mais valorizado em função da sua escassez. Quanto mais escasso esse profissional no mercado, maior é o salário. Basicamente, a lei da oferta e da procura. Então, para você entender como é que está o posicionamento, você vai precisar entender antes o que você espera daquela pessoa. E é interessante que, às vezes, o empreendedor ou o líder, o executivo de uma empresa, às vezes ele fica querendo coisas impossíveis, né? Eu quero um super profissional, proativo, qualificado, que queira crescer com a gente, eu quero que ele seja assim, assado. E aí quer pagar R$1.000 pro cara. Mas não vai encontrar. Até porque, e aí não é que não vai encontrar, vai ser muito disso, é tipo agulha num palheiro. E quando você encontrar esse profissional e ele tiver uma oportunidade para ganhar R$200, R$300 a mais, né, 10, 20, 30% mais, ele vai largar a tua empresa e vai mudar de emprego. Então, uma coisa que você tem que ter em mente também, independente do nível de profissional que você está trabalhando, bons profissionais são disputados em qualquer nível hierárquico, ou seja, você quer um diretor, quer um consultor, quer um especialista, quer um técnico, em qualquer nível. Se ele é um bom profissional, ele vai ser disputado. Até porque, por exemplo, se eu for um bom profissional, voltando para o nosso exemplo, para ser auxiliar administrativo, chances são que ele vai permanecer pouco tempo nessa função. Essa pessoa vai conseguir galgar degraus maiores e conseguir crescer na sua carreira. Vai passar a ser assistente, analista, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma especialização ou vai fazer um curso técnico. Então, bons profissionais não vão ser eternos auxiliares, eternos assistentes. Então, você precisa entender a dinâmica do mercado de trabalho antes de definir a remuneração que você vai oferecer para esse profissional. Né? E aí você tem que pensar, obviamente, que uma vez que você conseguiu esses profissionais, você precisa ser capaz de manter esses profissionais com você. Então você precisa ter aí uma gestão de pessoas que consiga manter os bons profissionais que você consegue contratar. E aí, basicamente, como a gente está falando de busca de profissionais no mercado, especificamente falando de atração desses profissionais, existem basicamente dois tipos de empresa, né? É interessante que uma vez eu vi que você sempre podia falar isso, né? Existem basicamente dois tipos de qualquer coisa, dois tipos de empresa, dois tipos de pessoas. É interessante, mas dá para utilizar isso de várias formas, eu sempre lembro que eu vi isso. Muito bem, você tem dois tipos de empresa, então. Você tem empresas que costumam formar profissionais, são formadores de profissionais. São empresas que pegam os profissionais com pouca experiência ou até com nenhuma experiência
conseguem fazer um processo seletivo que avalia basicamente questões comportamentais, ou seja, eu consigo entender ali o potencial das pessoas. Isso não é fácil, né? Não é um jogo de loteria, não é eu contratar 10 pessoas e torcer para que um deles tenha alto potencial. É um processo estruturado de seleção e gente que entende do assunto, gente que entende de gente para selecionar e para identificar esses potenciais. E aí eu formo esses profissionais dentro da minha organização. Vantagens e desvantagens. Bom, primeiro você tem que entender que este é um processo que demanda tempo e investimento. Você não está pegando profissionais prontos no mercado, você está formando esses profissionais. Obviamente, você vai precisar investir tempo e dinheiro nessas pessoas para que elas possam aprender o que precisa ser realizado, as tarefas que precisam ser realizadas. Mas você tem um benefício muito interessante. Você elimina ali os vícios que porventura a pessoa tem adquirido em outros locais que ela trabalhou. Então esse tipo de empresa normalmente contrata pessoas jovens ou pessoas que estão ali mudando de carreira, começando numa carreira nova. Então você garante ali nesse processo de contratar comportamento ao invés de contratar habilidade, que é uma tarefa para um profissional qualificado de recursos humanos, especializado em seleção. Você garante o alinhamento, você tem a oportunidade, né? Você não garante, você tem a oportunidade de garantir o alinhamento das culturas, ou seja, da cultura da empresa com a cultura que a pessoa traz, para entender se a pessoa vai se adaptar àquela cultura da organização. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Na Zappos, existe uma empresa chamada Zappos nos Estados Unidos, é uma empresa de venda de calçados online, é o maior vendedor de calçados online, inclusive pertence ao grupo da Amazon, né? Foi comprada pela Amazon alguns anos atrás. E a Zappos era uma empresa muito boa no que ela fazia, né? Era líder do segmento de venda de calçados online. Vendia calçados era o carro-chefe, né? Tinha aí outras coisas, e acessórios e roupas, mas o forte era calçados. E eles tinham uma cultura organizacional que era uma cultura de um ambiente descontraído, uma cultura de brincadeira, uma cultura de alegria. Então, principalmente ali na equipe de atendimento ao cliente. Por quê? Porque a Zappos ela compreendeu que era importante ter pessoas felizes e alegres atendendo os clientes no call center. E eles tinham um super serviço de atendimento. São consideradas sempre entre as melhores empresas em termos de atendimento a clientes. Isso a gente está falando de Estados Unidos, que já tem um padrão muito mais elevado, obviamente, que o brasileiro em termos de atendimento ao cliente, até pela exigência, né, do consumidor. Então, se você fosse uma pessoa séria, introspectiva, que não gostasse de brincadeira, você obviamente não iria se adaptar a essa cultura. Então, eles já faziam essa seleção logo no começo. Eles tinham, a Zappos ela está contratando o tempo todo, né? Então o tempo todo você está ali com possibilidade de se inscrever para trabalhar nas Zappos. E aí você tem, logo nos primeiros questionários, ali ainda na página da Zappos, você tem que responder algumas perguntas. E essas perguntas servem exatamente para que a área de recursos humanos da Zappos entenda, a área de, na verdade, gestão de pessoas, entenda se essa pessoa tem ou não um perfil comportamental que vai ser adequado para trabalhar nas Zappos. Então, se for uma pessoa muito rígida, muito conservadora, muito séria, essa pessoa, ao responder aquele questionário, vai deixar isso mais claro e aí essa pessoa não sabe, mas ela automaticamente está eliminada do processo. Isso evita ou reduz a possibilidade de você contratar pessoas que não se enquadram ali na cultura da organização. Então, se você está buscando comportamento, você consegue ali avaliar essa questão do alinhamento cultural. Então, também uma característica de empresas que costumam contratar profissionais para formar esses profissionais. E, obviamente, que todo esse trabalho, né, garante com que você molde ali os profissionais de acordo com a cultura organizacional, que você ensine o jeito que você quer que ela faça as coisas, né? Então, e às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Às vezes você quer um vendedor, mas você quer um vendedor diferenciado, que trabalhe de forma diferenciada a venda. Seja uma venda focada no cliente ou no problema do cliente. Não é um vendedor empurrador ou um vendedor que não tem qualificação, que não tem compreensão do que é vender de verdade. Aliás, essa é a maioria, né? Infelizmente. Então, você quer que a pessoa venda do seu jeito. Se você contratar um vendedor de mercado, cheio de vícios de trabalho, cheio de conhecimentos equivocados daquilo, para você
fazer a pessoa abandonar tudo aquilo que ela aprendeu na vida dela como vendedor e começar a adotar outros hábitos, às vezes é muito difícil, né? Então, você precisa, normalmente, trabalhar com pessoas que sejam mais cruas no mercado de trabalho. E aí, obviamente, você precisa de um tempo para fazer aquela pessoa gerar aquela performance que você identificou lá no processo seletivo. E, obviamente, se você fizer tudo isso muito bem feito, chances são que você vai ter uma boa equipe. E que, inclusive, a remuneração vai crescendo ao longo do tempo, porque essa pessoa vai entregando cada vez mais resultados. E aí, uma coisa, lembrando que você está dentro de um mercado e que profissionais bons profissionais são disputados no mercado. Se você formar um bom profissional, você precisa, obviamente, ter uma estratégia de retenção. Não dá para você ter todo esse trabalho para formar profissionais se você tem uma estratégia de retenção deficiente. Ou se você não tem uma estratégia de retenção das pessoas. Porque senão você vai estar formando profissionais para o mercado e não para trabalhar na sua empresa. Então, essas são o primeiro tipo de empresas que formam bons profissionais. Outro tipo de empresa são as empresas que roubam os profissionais formados pelas outras, pelo mercado. E aí a gente está falando roubam no bom sentido, né? Mas roubam, oferecem oportunidades para bons profissionais, que podem ser dois tipos de bons profissionais, né? Eu posso estar buscando no mercado bons profissionais que estejam descontentes, ou seja, não estão satisfeitos onde eles estão, por causa da liderança, ou por causa da empresa, ou normalmente é por causa da liderança, né? 7 em 10 pessoas abandonam o emprego por causa do líder, não por causa da empresa. Então, está insatisfeita e vê a oportunidade de trabalhar numa outra empresa. Aí essas empresas normalmente contratam headhunters, né? Contratam empresas de busca ativa de profissionais. Hoje com o LinkedIn fica muito fácil fazer isso. Você pode fazer isso dentro da sua própria organização. Se você tiver lá o plano certo do LinkedIn, você pode utilizar o LinkedIn como uma grande ferramenta de identificação de potenciais no mercado. Porque as pessoas colocam lá tudo o que fazem, lá se expõem profissionalmente, tem toda a experiência, tem os comentários e tudo mais. Bom, então se você pode utilizar, por exemplo, o LinkedIn para fazer essa busca ativa por bons profissionais do mercado, né? Garimpando ali, procurando os bons profissionais. E aí esses profissionais, se você conseguir atraí-los, significa que eles estão em dois tipos né? Dois tipos de situação. Ou eles estão descontentes, né? Eles não estão felizes onde eles estão, ou simplesmente eles são ambiciosos, né? Você faz uma boa oferta, mesmo que a pessoa adore trabalhar onde ela trabalha, diante de uma boa oferta, muitas pessoas trocam, né? Uma questão de ambição saudável, natural até, do ser humano, de novo, são características do ser humano. Claro, imagina, você encontrou um bom profissional, ele ganha R$3.000 onde ele trabalha, para aquela função que ele executa. E aí você oferece 5, é muito difícil a pessoa não ir, né? É muito difícil a pessoa ter esse nível de lealdade. Eventualmente a pessoa vai até comentar, né, se ela tiver um relacionamento bacana com a liderança dela, ela vai até comentar que recebeu uma proposta para ganhar 5 e aí de repente vai ter até um reajuste lá onde ela está para ganhar os mesmos 5 ou para ganhar 4.500. 5 eu não consigo, mas consigo chegar até 4.500 e a pessoa nem vai, né, nem aceita aquela oferta. Mas diante da ambição, você também pode usar essa ferramenta aí, utilizando aí aspectos de remuneração, e aí isso funciona muito tanto com aspectos financeiros ou como não financeiros. Por exemplo, se a sua empresa oferece, por exemplo, a oportunidade de trabalhar em outras cidades, em outros estados, ou até em outros países, isso pode ser algo que encha os olhos de um determinado profissional, por exemplo. Principalmente se você não está em grandes centros, né? A pessoa quer morar num lugar. Se bem que você está no interior de um estado da região Nordeste, Norte ou Centro-Oeste, e você oferece a possibilidade da pessoa fazer carreira em São Paulo, na Matriz, ou no Rio de Janeiro, ou no Sul, que seja. Mas aí a pessoa cresce os olhos pela oportunidade de trabalhar, de repente, numa cidade que é o sonho dela de morar. Então, aspectos que não são financeiros. A possibilidade de trabalhar em outro estado, até em outro país, né, é o suficiente para fazer a pessoa querer trabalhar com você. Então, são coisas que estratégias que as pessoas utilizam, que essas empresas utilizam para buscar profissionais já prontos no mercado. Então, você pode oferecer uma remuneração acima do mercado, uma remuneração, pode fazer um ataque específico para um determinado profissional ou pode fazer uma oferta para o mercado, né?
e a pessoa pode optar aí por mudar para a sua empresa. Da mesma forma que essa pessoa foi, ela pode ir embora. Então, mais uma vez, é importante você ter uma estratégia de retenção de talentos. Dalton, que estratégia de retenção de clientes você sugere? Bom, apesar de não ser o tema, aqui a gente está falando de remuneração, não de retenção propriamente dito, uma dica rápida que eu posso te dar é, primeiro, entender quais são as ambições dos seus profissionais, dos seus bons profissionais. Né? Claro que ninguém tem uma equipe só de elite, né? Sempre tem aqueles profissionais que realmente são mais diferenciados dentro da sua equipe. E aí é uma forma de você calibrar esse modelo de retenção, é entender quais são as ambições dessas pessoas, como é que essas pessoas veem o futuro profissional delas e tentar oferecer para essas pessoas aquilo que elas estão buscando. Então, às vezes as pessoas ficam querendo montar planos de retenção mirabolantes, criar uma série de coisas sem conversar. E aí o líder nunca conversou sobre esse tema com aquele colaborador. E aí você pode estar errando e errando muito, né? Às vezes você poderia estar fazendo muito menos e até tendo um resultado muito melhor. De novo, entender o seu cliente. Nesse caso, o seu cliente é o seu colaborador. Ele precisa estar feliz com o resultado que ele está obtendo dentro da empresa, nessa relação de troca entre oferta de serviço e recebimento de remuneração. Então, independente se você é do tipo de empresa que desenvolve ou do tipo de empresa que busca profissionais já prontos no mercado, você precisa ter um plano de retenção para que você não perca esses bons profissionais. Encontrar bons profissionais são extremamente escassos no mercado. Infelizmente, e não é só por uma questão técnica, às vezes até menos pela questão técnica, de qualificação técnica, e mais pela questão de qualificação comportamental. Infelizmente, a gente tem esse quadro no Brasil. Aspectos comportamentais são difíceis de conseguir encontrar pessoas que estejam realmente adequadas ali para fazer aquilo que precisa ser feito. É a maior reclamação que eu tenho, não é da pessoa não saber fazer, é dela sabendo fazer, ela não fazer. Ela escolheu não fazer ou escolheu não se importar. Então esse é um aspecto comportamental que é difícil de encontrar e que precisa ser valorizado quando você encontra essa joia aí no mercado. Muito bem. Seguindo aqui, meu roteiro aqui, eu sempre tenho um roteiro, né? Você sabe que eu planejo esse bate-papo com você semanal, para que eu consiga te entregar o máximo de conteúdo possível no menor tempo aqui. E como é que eu vou saber? Uma outra coisa relacionada à remuneração digamos que você fez a identificação desse profissional no mercado, você é uma empresa que, nesse momento, para essa vaga, para essa situação, você vai ser a empresa que quer um profissional pronto. Porque tem isso também, né? Você não precisa definir assim, eu vou sempre contratar pessoas para desenvolver ou eu vou sempre contratar profissionais prontos. Às vezes depende do momento, depende da função. Você precisa identificar se para aquele momento, para aquela posição você vai desenvolver ou se você vai contratar pronto. E aí adotar uma estratégia ou outra, entendendo ali as vantagens e desvantagens de cada modelo. Muito bem, digamos que você fez essa avaliação, você precisa contratar um profissional pronto, e você encontrou um profissional que é adequado para aquela, ou encontrou um conjunto de potenciais candidatos para assumir aquela posição. Só que quando você vai fazer a sua avaliação de remuneração, né, quando você vai definir a remuneração, digamos que você tenha definido, por exemplo, em R$3.000. E quando você vai conversar, fazer aquele processo seletivo, conversar com as pessoas, fazer todo um processo, você descobre que a pretensão salarial daquelas pessoas está muito acima disso. Né? As pessoas já estão no mercado ganhando salários maiores que esse, ou até não estão no mercado, mas não estão dispostos a trabalhar para ganhar, por exemplo, os 3.000 que você está oferecendo. Eu estou falando 3.000 para simplificar. Lembra que remuneração é um pacote, né? Então você pode pegar, inclusive para você demonstrar isso, apresentar a remuneração, quando você está falando de aspectos financeiros, você tem que pegar isso tudo e englobar, né? Senão você tem que botar valor nisso. Então, só um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que a sua empresa ofereça um plano de saúde para o funcionário e para a família dele. Quanto é que significa isso de remuneração? Você tem que entender quanto é que significa isso de remuneração. Digamos que a pessoa seja ela casada e tenha um filho só. Você tem que entender quanto custa para a pessoa ter um plano de saúde particular, privado, para ele, para a esposa, ou para o marido e para o filho. Então, digamos que isso custa, sei lá, R$1.000.
Você tem que entender que você está dando R$ 1.000 para ele está recebendo R$ 1.000 por mês como remuneração. Né? Então, você tem o salário e você tem mais um plano de saúde. E aí você tem mais um benefício A, B, C, D, E, F, G. E existem vários benefícios, né? desde de cartão com crédito para ele ir para o supermercado, né? Para ele comprar no supermercado ou para almoçar, até academia e participação nos resultados. Então, tudo isso compõe remuneração. Coloca isso tudo no ano e divide por 12 para a pessoa conseguir fazer essa conta. Então, olha, o salário é R$ 3.000, mas o nosso pacote de remuneração equivale a R$ 4.500 por mês. Você precisa tangibilizar isso. A pessoa às vezes não percebe o quanto isso tem um diferencial. Então ela está jogando às vezes só salário, mas não está vendo os benefícios. Pô, e você às vezes tem um pacote bacana de benefícios e não está valorizando na hora de fazer ali uma oferta para uma vaga. Então, você precisa colocar isso na mesa. Então a pessoa precisa entender quanto é que esse colaborador custa para você. Então, voltando ao nosso exemplo, de novo transformando tudo em número, digamos que você tinha 3.000 e descobriu que o mercado estava pagando 5 para os profissionais no nível que você quer, dos profissionais no nível que você está precisando. E aí, o que você sabe? Será que eu pago 5? Será que vale a pena eu pagar não 3, mas pagar 5? Será que esse profissional é caro ou ele é barato? Né? Como saber se um profissional é caro ou barato? Muito simples. Você precisa entender, e aliás, até para você tomar a decisão de contratar uma pessoa, você precisa entender se essa pessoa é cara ou barata, se eu preciso ou não preciso, qual é o resultado que essa pessoa gera. Então, se o resultado que essa pessoa vai gerar trabalhando para você é maior do que o custo que você vai ter, que o gasto que você vai ter com a remuneração dele, então ele é um funcionário barato. Ou seja, digamos que eu esteja procurando, por exemplo, um técnico em mecânica para uma máquina, para um equipamento, ou para um veículo. Então eu preciso cara, eu encontrei um ótimo profissional aqui. Só que a remuneração dele vai me custar por mês R$ 5.000. Cara, e agora, né? R$ 5.000. Cara, muito caro isso, né? Cara, eu não posso ter um mecânico ganhando R$ 5.000. Tem gente que tem esse tipo de pensamento. Não, mas o cara é mecânico. Cara, profissional mecânico. E você vai entender onde eu vou chegar. É um profissional valorizado no mercado, um bom profissional de mecânica. Por quê? Porque é o seguinte, você tem um equipamento, uma máquina, que o custo desse equipamento parado pode ser que ele custe R$ 5.000 ou R$ 10.000 por hora parada. Se esse equipamento custa, digamos, R$ 5.000 a cada hora parada, porque vai estar deixando de produzir ou vai estar deixando de rodar se for um veículo, e um bom profissional resolve aquele problema em 2 horas, conserta aquele equipamento em 2 horas, e um profissional meia boca conserta em 10 horas, a gente está falando de 8 horas de diferença. Vezes R$ 5.000, R$ 40.000. Então, num evento, numa quebra, a diferença entre um bom profissional e um profissional medíocre pode custar R$ 40.000 para você. Então você tem que fazer essa conta, né? Então, de novo, ou uma outra situação, saindo da área técnica para a área mais administrativa, quero contratar alguém para a área de cobrança. E aí um bom profissional na área de cobrança consegue ser muito mais eficiente na cobrança. E você tem contas a receber de R$ 300.000. Um bom profissional vai fazer você receber esses R$ 300.000 em 10 dias. Um profissional mais ou menos vai fazer você receber esses R$ 300.000 em 30 dias. Ou nem receber esses R$ 300.000. Quanto é que custa esse dinheiro no tempo? Quanto é que custa você ter o caixa para fazer pagar, por exemplo, todas as outras despesas? Será que esse R$ 2.000 de diferença entre um profissional bom e um ruim é caro ou é barato? Então, você tem que... Lembra que eu já falei aqui, tudo é sobre retorno, né? Tudo é sobre quanto é que... O caro e barato tem a ver com retorno. Quanto é que essa pessoa me dá de retorno, né? Eu vou contratar um serviço de consultoria, um gestor, né? Eu preciso de um gerente aqui, não pode ser um supervisor. O que você espera dessa pessoa? Qual o resultado você espera que seja gerado? Qual é a vantagem de ter uma pessoa mais qualificada? Que tipo de resultado essa pessoa vai gerar na sua empresa? Essa é a conta que você tem que fazer para saber se um profissional é caro ou barato. Porque um profissional de R$ 1.000 que te gera 500 de resultado é um profissional caro. Não, mas custa só R$ 1.000 no salário mínimo. Cara, mas se ele não gera esse de resultado para você, ele é caro. Por outro lado, um profissional de R$ 30.000 que te gera 200 é barato. Um profissional de R$ 50.000 mensais, sim, R$ 50.000 mensais, mas que te gera R$500.000 por mês de resultado, em vendas, por exemplo,
é um profissional barato. Ou que ele não gere 500, mas que ele gere 300. Pô, você gasta 50, volta 300. ROI de 6, né? Retorno sobre investimento de 6. Vale a pena. Né? Não ter esse profissional significa que você não vai ter aquele resultado. Então, caro ou barato é uma questão de avaliação de resultado, de retorno. Então, você pode ter funcionários caros ou baratos. Um funcionário caro ganhando muito, um funcionário caro ganhando pouco. E o barato, a mesma situação. Então, lembre-se sempre de uma coisa. Empregados medíocres. O que é medíocre? Medíocre é na média. Ah, não, eu consultei aqui no Google e eu vi que a média salarial para esse cargo é R$2.000. Um funcionário medíocre ganha R$2.000. Vai te entregar resultados medíocres. Se resultados medíocres para você for o suficiente e esses 2.000 de um resultado medíocre gerar para você 3, 4, 5, 10 mil de resultado, beleza, contrata um funcionário medíocre. Agora, se você quer ter a oportunidade de contratar um funcionário, um colaborador acima da média, em vez de pagar 2, pagar 3, para esse cara dar 100 mil, 200 mil de resultado ao longo do tempo, aí talvez faça mais sentido você contratar um colaborador que esteja num nível acima do mercado, né? num patamar diferenciado. Basicamente é essa. Colaboradores medíocres geram resultados medíocres. Colaboradores extraordinários geram resultados extraordinários. Muito bem. E uma coisa que eu sempre ouvi, e que depois eu vi quando eu não era ainda gestor, e depois na prática eu percebi isso, é que às vezes você acha que está economizando, né? Não, eu contratei um funcionário que ele ganha R$3.000. Aí você tem a oportunidade de contratar um outro, que custa às vezes R$5.000 ou R$6.000. Cara, custa o dobro. Cara, será que vale a pena eu contratar uma pessoa que vale o dobro, mas de repente esse que custa para você o dobro, ele vale por 3. Então você tem o dobro de despesa mais 3 vezes mais resultado do que você tinha com o anterior. Então, faça essa avaliação. Às vezes você enche a empresa de gente medíocre e de repente uma pessoa acima da média resolveria o problema. Muito, muito claro isso em coisas tipo, não, tem um monte de gente fazendo um monte de trabalho braçal, digitação, manual, demora pra caramba. E aí, às vezes vem uma pessoa, olha para aquele processo, automatiza aquilo. Isso aconteceu uma vez quando eu trabalhava, eu já era consultor. E eu tive um colaborador que cresceu muito na empresa, tinha um potencial muito grande, eu identifiquei isso logo no começo, quando eu entrevistei ele, identifiquei o potencial que ele tinha. E esse profissional cresceu na empresa, depois eu deixei de ser gerente nessa empresa, passei a ser consultor e continuei observando a evolução desse colaborador. Até hoje ele é meu amigo. E uma vez tinha um processo na empresa que não funcionava, era uma cobrança lá, e a empresa deixava de cobrar tipo R$1 milhão por mês, porque era um trabalho braçal para apurar aquilo, enviar e-mail de cobrança e tal. E esse colaborador, ele olhou para aquele processo e criou uma automatização, botou inteligência no negócio, e antes do trabalho que 3 pessoas demoravam 30 dias para fazer, ele fez lá uma macro no Excel com Outlook, com não sei o que, botou, ele colocou lá um negócio para funcionar, que uma pessoa apertava um botão e aquilo funcionava em 10 minutos. Então, trabalho de 3 pessoas, em 30 dias, ele em 10 minutos de um processo automatizado, apertando um botão lá, que disparava uma série de macros, ele resolveu aquilo. Então, esse é um exemplo claro de que um colaborador acima da média vale muito mais do que 3 colaboradores medíocres. Por quê? E por que eles são medíocres? Não é que eles sejam mais pessoas, é porque, infelizmente, eles não conseguiram alcançar o nível de conhecimento, inteligência, maturidade desse outro profissional. Então, às vezes, é melhor você ter um funcionário muito bom do que você ter 3 funcionários medíocres. E esse funcionário, o que é um funcionário que eu chamo de extraordinário? É esse tipo de colaborador que trabalha de forma inteligente, né, que olha para um processo e consegue otimizar aquilo, seja aonde for, né, que tem visão de longo prazo, que consegue pensar nas consequências daquelas tomadas de decisão do curto prazo, que tem capacidade de criticar as formas como as coisas estão sendo feitas, né, que é um solucionador de problemas. Então, se você tem um colaborador que tem essas 4 características, né, trabalha de forma inteligente, tem visão de longo prazo, capacidade para questionar as coisas como elas são feitas atualmente, né, e solucionar problemas, esse é um profissional diferenciado.
E esse tipo de profissional, de novo, ele é muito valorizado no mercado. Então, se você quer ter boas pessoas trabalhando com você, procure boas pessoas e remunere essas pessoas direta, financeira ou não financeiramente falando, mas remunere essas pessoas para você manter, para que você possa manter essas pessoas no seu time. Esse dia eu estava até ouvindo uma entrevista com o Alex Atala, né, ele dizendo que ele não toma conta da parte dos restaurantes, né? Ele é o chefe, ele é a criação, ele é a figura emblemática lá, um dos melhores chefes do mundo, mas administrar o restaurante no dia a dia dá muito trabalho, precisa de foco naquele negócio. Ou você tem uma pessoa com foco na administração, ou tem uma pessoa com foco na criação. E ele entendeu que ele precisava contratar um administrador para o restaurante dele, então ele contratou um administrador para o restaurante dele. E ele falou que a melhor coisa que ele fez foi contratar um bom profissional para executar uma tarefa onde ele não era bom. Então, isso é uma questão de inteligência. Eu já vi uma situação onde o dono da empresa contratou uma pessoa para ser presidente da empresa dele. Por quê? Porque era uma empresa também ligada à criatividade, a criar novos projetos, a criar outras coisas, e precisava de dedicação de tempo para estudar e para criar e tudo mais, e administrar. E a empresa começou a crescer, e essa pessoa percebeu que a empresa, quanto maior a empresa ficava, mais trabalho dava gerenciar tudo. Eram muitas pessoas para gerenciar, muitos processos e tudo mais. E a pessoa se viu num dilema, cara, ou eu vou administrar a minha empresa, ou eu vou criar projetos novos, coisas novas. O que ele fez? Cara, eu sou muito bom em criar coisas novas. Eu não sou nada bom em administrar empresas, pessoas, gerenciar pessoas. O que ele fez? Contratou um gestor profissional, contratou um presidente para a empresa dele. Eu tenho um presidente que manda em mim na minha empresa, né? Por quê? A empresa é minha, mas eu coloquei um presidente. Por quê? Porque eu preciso de alguém para administrar. Então, às vezes, você toma decisões inteligentes que vão te gerar resultado. E aí, de novo, como é que eu sei se isso vale a pena ou não, se isso pode ser feito? Avaliando resultado, né? Eu vou dar mais resultado fazendo aquilo em que eu sou bom, vou colocar especialistas fazendo aquilo em que eles são bons. E, obviamente, vou buscar profissionais no mercado que estejam à altura daquela função e vou remunerar essas pessoas de forma adequada. De novo, quem que define? O mercado vai definir. Então, no fim, resumo de tudo, resumo de tudo não, né? Nunca tem um resumo de tudo, tem sempre oportunidade para fazer coisas diferentes. O que manda, né? Então, você deve ter compreendido nesse bate-papo nosso aqui que o que manda são os números, né? Então, começa definindo o trabalho, o que precisa ser feito, qual o custo de não ser bem feito, qual é a oportunidade que eu estou perdendo em não ter uma pessoa muito boa fazendo isso. Segundo ponto, o que é necessário para que esse trabalho seja bem feito? Terceiro ponto, quais são os profissionais que podem realizar esse tipo de atividade, né? Que tipo de pessoas eu estou buscando? Quarto ponto, quanto é que custa esse profissional no mercado? Como é que o mercado está precificando esse profissional? E, por último, qual o retorno que eu espero que esse profissional traga para mim? Se eu tiver com esses números em mente, se eu tiver com essa forma de pensar estruturada em mente, eu consigo aí fazer boas contratações, definir boas remunerações que me garantam um colaborador qualificado para aquilo que eu preciso fazer e que me garanta que eu não vou perder esse colaborador. Nada pior do que perder um colaborador muito bom por mera falta de gestão de pessoas, né? Eu fui incapaz de perceber que o mercado estava buscando profissionais como esse que estava trabalhando comigo e eu não retive esse profissional, eu não ofereci para ele bons motivos para ele não me deixar. E não fica chateado, não. Às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Nossa, eu contratei, eu desenvolvi, eu esperava lealdade. Lembra? Isso é uma relação de trabalho, isso é uma relação profissional. A pessoa pode gostar muito de você, você pode gostar muito daquela pessoa, mas se ele tiver uma oportunidade, ele vai buscar essa oportunidade. Do mesmo jeito que você vai trocar o fornecedor da sua empresa que está com você há muito tempo, e que até é seu amigo, mas que não te atende mais. Ele não é capaz de continuar crescendo com você.
Então, não fica romantizando essa coisa, não. Isso é um relacionamento de trabalho. E é claro que a lealdade ela vai existir no momento onde as duas pessoas estão satisfeitas com aquele relacionamento. É igual casamento, né? Vai acontecer fidelidade enquanto as pessoas estiverem felizes. Se a pessoa está infeliz, se ela entende que ela vai ser mais feliz em outro lugar, ela vai trocar. E aí, você precisa estar ligado nisso. Por fim, para a gente terminar aqui, terminar não, né? Uma coisa que é importante exatamente falando daquela questão de você entender que às vezes é melhor ter alguém fazendo aquilo que você não gosta de fazer. Ou até que você não quer fazer. Estava até conversando ontem com o dono de uma empresa e estava falando exatamente isso. E ele entendeu por quê, né? Como ele não tinha uma estrutura organizacional lá que definia muito bem papéis e responsabilidades, lembra que tudo começa com isso? Ele não tinha uma equipe estruturada. Então ele acabava tendo que tomar conta do detalhe do detalhe do detalhe. Imagina, era o dono de uma empresa com 200 colaboradores, tendo que verificar se o trabalhinho do dia a dia estava sendo feito. Por quê? Porque você não tinha uma estrutura definida ali de papéis e responsabilidades. Então, se você, dono de empresa, dono de um negócio, está tendo que se envolver em coisas muito operacionais do dia a dia, pode ser que a sua empresa esteja só começando e isso seja necessário nesse momento. Mas se a gente está falando de uma empresa que tem equipe, uma empresa que já não é uma empresa em estado inicial, e você ainda precisa estar envolvido nas questões operacionais do dia a dia, se a empresa depende de você para funcionar, você não é empresário, você é empregado da sua própria empresa. Ninguém está fazendo o trabalho que você deveria estar fazendo enquanto estrategista, enquanto dono do negócio. Então você precisa entender que você precisa valorizar o seu tempo. Às vezes, de novo, né, fica de mesquinharia, eu não vou contratar não esse serviço ou esse profissional, porque eu dou conta, né? Se eu fizer, eu economizo. De novo, é um pensamento que não está considerando retorno, né? Se você investe seu tempo para fazer um trabalho operacional, você está deixando de investir o seu tempo, que provavelmente é muito mais valorizado em aspectos estratégicos. Então você precisa entender, dentro da sua organização, olhando para você mesmo e para a sua equipe de líderes, de gestores, que existem trabalhos estratégicos, trabalhos táticos, trabalhos operacionais. Nível estratégico, diretoria. Nível tático, gerência. Nível operacional, a equipe de colaboradores, assistentes, analistas, operadores e tudo mais. Então, você precisa entender se você está investindo o seu tempo, que deveria estar sendo investido numa atividade estratégica, numa atividade tática, num trabalho operacional. Você precisa valorizar o seu tempo. Lembra, o seu tempo também tem um preço, né? A oportunidade que você está perdendo fazendo um trabalho operacional pode custar a vida da tua organização, pode custar a vida da sua empresa até. Então, na dúvida, ficou com dúvida se você deve ou não contratar, se você deve ou não fazer uma determinada tarefa na sua empresa, volta para o passo anterior e, de novo, avalia qual é o retorno. Volta para os números, né? Volta para os números e pensa qual é o retorno. O que esse trabalho requer? Quem é que pode fazer esse trabalho? Quanto é que custa esse profissional no mercado? Então, eu posso, né? Um exemplo muito simples aqui. Eu posso pintar a minha casa. Eu não gosto de pintar casa, né? De pintar parede. Não sou bom nisso. Não levo o menor jeito. Mas eu posso fazer. Agora, eu posso demorar uma semana para pintar a minha casa. É de graça, coisa nenhuma, né? Porque eu fiquei uma semana pintando a minha casa, eu deixei de dar consultoria, mentoria, coaching, eu deixei de gerar muito mais resultado e, consequentemente, mais renda, porque eu fiquei uma semana pintando a casa. Ou até era nas férias, eu deixei de aproveitar, de curtir, lembra? Aspectos não financeiros, de descansar, de curtir com a minha família, de aproveitar, de conhecer lugares novos, porque eu resolvi pintar a casa. Quanto é que vale o meu tempo? Né? Será que não vale eu pagar, sei lá, R$2.000 para alguém pintar minha casa, R$3.000 para alguém pintar minha casa, sei lá quanto custa pintar a casa? Cara, provavelmente vale. Né? Então, eu não vou fazer um trabalho que eu posso contratar alguém para fazer e aí eu vou usar o meu tempo numa coisa que vai gerar muito mais resultado. Esse é o mindset, esse é o pensamento que você que é empreendedor, que você que é líder precisa ter quando você estiver pensando em remuneração, em montar a equipe e em fazer e definir ali a remuneração para cada colaborador que você tenha na sua equipe. Bom, agora é a sua vez, a hora de colocar tudo isso em prática, dar uma pensada, dar uma refletida
ver o que você precisa mudar dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, ver se você precisa ajustar aí o seu mindset, ver que se você precisa tomar alguma atitude imediata para não perder os talentos que você tem na sua equipe. Se você não tem tantos talentos assim, o que você precisa para montar uma equipe que tenha bastante talentos para você conseguir continuar crescendo e gerando resultado. Então, se tiver alguma dúvida nesse processo, durante essa reflexão, se precisar da minha ajuda, você sabe que você pode me encontrar lá no LinkedIn. É só você procurar lá Dalton Ribeiro no LinkedIn, que você vai me encontrar. No Instagram, @daltonribeiro.oficial, ou por e-mail, quiser me mandar um e-mail, contato@daltonribeiro.com.br. A gente marca um bate-papo, troca uma ideia, faz uma videoconferência, então não importa em que lugar do Brasil você está, a gente pode bater um papo sobre esse assunto, se você acreditar que eu posso te ajudar ainda mais. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço!